Fala galerinha, pessoal, vamos começar aqui agora o nosso podcast Papo de Barbearia. Eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar isso. O Papo de Barbearia vai ser um papo solto, despojado, onde a gente vai trazer convidados que têm uma história inspiradora, têm uma história de vida bonita, não só profissional, mas também de empreendedores, pessoas aqui da nossa cidade que você conhece, que está no seu cotidiano e que tem uma história que realmente inspira, mas não é contada. A gente vai contar os perrengues que eles passaram, as dificuldades que eles tiveram, assim como você também tem no dia a dia, mas essas pessoas conseguiram vencer na vida e conseguiram ter um sucesso, né? Então aqui eu estou com um convidado que é um cara que eu admiro muito, que tem uma história fantástica e eu não poderia começar esse podcast sem a presença desse cara aqui, que é um cara que é meu amigo, é meu parceiro e a gente tem muita coisa em comum e eu quero receber aqui com muitos aplausos, Dr. Herculano, José Herculano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Barbearia. Que isso, Peter, eu que agradeço, né, de você estar me convidando, obrigado pelas palavras, também te considero muito amigo, e eu achei uma coisa com muitas coisas que você faz, eu admiro também você, é o empreendedorismo que você faz, que você monta as coisas, você tem ideia, você vai, corre atrás, e eu admiro isso. Eu que agradeço o convite e me sinto muito feliz de estar aqui. E vamos bater um bate-papo aqui, como você falou, né? Não tem nada marcado, nada gravado. Vamos bater esse papo bem legal, eu me sinto emocionado e muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu? Opa, eu quero que você fique à vontade, porque a ideia é mesmo fazer um papo bem solto, bem descontraído. Eu já estou aqui tomando a minha cervejinha de boa, você está tomando sua água com gás aí. Vamos de leve, né, Herculano? Bom, e não poderia ser diferente. Quando você me fez o convite, eu falei, vamos, porque é um bate-papo e eu quero bater uma conversa aqui muito legal com você. Gente, tá? Vocês podem ficar ligados aí que vai ter muita pérola, viu, gente? Vai ser um papo bem solto mesmo, é bem gostoso, então fiquem ligados aí que vamos começar, né? Chega de conversa. Herculano, fala pra nós aí. Conta a sua história, como que começou o Herculano, como que foi lá atrás, os perrengues, as dificuldades, os sonhos, vai. Dá aquela... muitas pessoas que não conhecem, meu nome é José Herculano, eu sou natural, nascido em Catanduva, filho de Benedita Pereira, Aparecido Pereira dos Santos, um menino que 4 anos de idade morava em frente à escola, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, que vim de uma origem muito simples, irmão de Alessandra, pai de Marco Antônio, José Herculano, Alexandre Herculano, casado com Joana Luciana, né? Que é a que construiu minha família. Bom, a minha história, Peter, ela começou como muitas histórias de muitos meninos que começam. Eu até a 5ª série, eu acho que meus professores de escola não achavam que eu talvez iria estudar na minha vida. E eu falo uma coisa que era assim, eu nasci numa família muito simples, tinha que cuidar da minha irmã enquanto minha mãe trabalhava. Eu sou 5 anos mais velho que a minha irmã, então tive essa responsabilidade desde pequeno. E era complicado, porque era uma época de ouro, né? Que eu queria que eu tento o máximo possível fazer com que meus filhos vivam. Brincar na rua, o primeiro tênis bamba, carrinho de rolemã. E era aquela coisa de ficar correndo pela rua junto com meus primos. Nós somos uma família muito primos, né? Nós somos uma família muito numerosa. Minha mãe muitos irmãos, meus pais muitos irmãos. E eu era o menino mais novo da turma. Você já queria ser médico desde criancinha? Olha, assim? eu vou... Como que é? Tem umas coisas que é uma realidade que depois minha mãe veio contar comigo. Minha mãe fala que 4 anos de idade, eu já falava assim, que eu queria ser médico. Minha mãe falava assim, mas de onde tirou essa ideia, né? E engraçado, Peter, que nós éramos muito primos, né? Então cada um tinha um programa, era jogar bola, brincar, na época do Jackson 5... Na época do break, das coisas, Black Power, e eu era o mais novo dos primos. Então tem sempre aquela influência de você seguir algumas coisas que os outros primos passam. São primos muito queridos, todos, graças a Deus, venceram na vida, cada um na sua profissão. E na época eles ficavam até de certa forma brincando comigo. Fala, Herculano, que médico, Herculano, coisa e tal. Eu falei, não, eu quero ser médico. E engraçado, Peter, que eu morava em frente da escola,
Então, assim, minha casa era bem de frente pro colégio. Naquela época, os colégios não tinham muro. No máximo que tinha uma tela. E minha mãe conta que os 4 anos eu não tinha idade para entrar no primeiro ano, né, que é a primeira série. Eu ficava lá na porta de casa, olhando os meninos para a escola e chorando. Queria ir para a escola. Aí minha mãe... Você gostava de estudar? Assim, criança, você gostava? Olha, minha mãe nunca me chamou para fazer uma tarefa. Nunca, porque eu ia e fazia. Minha mãe fala isso e eu tenho visto isso no José Herculano. Até o Alexandre também acompanha, que a minha mãe fala assim para mim que ela nunca chegou e falou assim: filho, você tem que fazer a tarefa, filho, você tem que fazer isso. Até porque, pela formação simples da minha mãe, né? A minha mãe só falava assim: filho, você tem que estudar. E com 4 anos de idade, eu... História bonita, né? Isso aqui é emoção. Não, mas assim, senão eu vou ficar o Zé Chorão. É o Zé Herculano Chorão, cara. Você tem... Isso daqui é normal. Porque essa história é uma história que te motiva. A gente sabe, gente, que o Herculano, ele perdeu a mãe dele tem pouco tempo, né? Vítima... Foi um infarto, Herculano? Não, um AVC. Um AVC. Então tem muito pouco tempo. Tem quanto tempo isso, Herculano? Faz 1 mês e meio. 1 mês e meio. Então, gente, é muito recente. E a mãe dele, né, é uma presença muito forte na vida dele. Tem um papel, né, muito importante na vida dele, assim, trazer isso à memória novamente, com certeza não deve ser fácil. Né? Não, mas vamos lá. Vamos. É só alegria. Bom, aí minha mãe comentava muito comigo que eu tinha que estudar. E o principal de tudo que a minha mãe sempre pregava é de a gente ser honesto. Então minha mãe tinha uma linhagem muito, muito séria. Minha mãe... quando eu brinco com você, Peter, que eu falava até a 5ª série, porque eu era um moleque levado. Eu brincava, corria, tinha que cuidar de casa, limpar a casa, minha mãe trabalhava fora, eu tinha que organizar para minha mãe, meu pai chegava, pedreiro. Então era uma vida muito difícil. E muito difícil não, era uma vida maravilhosa. Hoje eu vejo que era, e há muito tempo eu vejo que era maravilhosa. E minha mãe falava assim que eu ficava ali na grade chorando. Mãe, eu quero ir para a escola. Mas meu filho, você não tem 6 anos, 7 anos para ir para a escola. Aí minha mãe foi lá, conversou com a diretora, falou: olha, não tem outro jeito, ela vai entrar no chamado pré-primário, né? E vai vir, só que eu tenho medo que ele canse de estudar, porque ele vai entrar muito novo, ele vai cansar, e a hora que ele tiver que fazer a série, talvez ele largue. E aí eu entrei. Pra você ter ideia, eu fiz 2 anos só indo na escola, participando das aulas, para depois dar idade para poder entrar na primeira série. E aí foi toda uma história de falar assim: olha, eu quero estudar. Eu estudava, mas eu brincava, eu aprontava. Na época de junina, as bombinhas famosas, uma vez até lembro que eu levei uma dura muito grande da minha mãe uma vez. Por quê? Porque na época junina eu estava lá brincando assim com fogos, né, de bombinhas, e joguei. Uma bombinha caiu dentro do bolso, usava jaleco do menino. E minha mãe, ela chegava, ela passava em frente da escola, né, até chegar. Então, lá do pátio, que nós ficávamos todos em filas para cantar o hino nacional para entrar, nesse dia, cantando o hino nacional, minha mãe passou lá e a professora falou assim: teve um menino hoje, jogou a bombinha no outro menino, queimou o uniforme, nem machucou o menino, mas... E a minha mãe estava passando. Aí estava passando lá em cima, lá do pátio, a diretora falou: dona Dita, tudo bem? Olha, o seu menino está aqui. Minha mãe era uma época assim, que a minha mãe batia e perguntava depois. E foi talvez... Não alisava, não. Talvez foi a dura que me acordou. Porque ela chegou lá, ela entrou no pátio, buscou eu lá onde que eu estava, me pegou para a orelha e passou na frente da escola, de todo mundo. Depois, chegou em casa, ela sentou comigo e conversou. Até ela conversar comigo, eu tinha uma ideia que seria a maior vergonha da minha vida. E foi a dura que me acordou. Aí o que aconteceu?
Você nunca foi um nerd, não, estudioso assim, não. Não, eu Você falo. estudava, Mas eu falo que eu sou esforçado. Esforçado. Eu acho que uma das palavras que eu falo assim, que me norteou muito a minha vida, eu falo sempre a palavra tempo de Deus, foram as coisas acontecendo. Eu acho que nós temos que aprender a aproveitar e não deixar sair pelas mãos as oportunidades. Então, para adiantar que a história é bem longa, aí o que aconteceu? A partir dessa dura, que eu estudava, mas não era aquela coisa aplicada. Porque entre grupos de amigos que nós tínhamos, era uma época assim que falava assim, que a gente tinha o quê? Na mente de trabalhar. E tanto é que nessa época, Peter, eu lembro até hoje, com 8 anos de idade, eu comecei a vender verdura, eu comecei a querer entregar jornal. Eu sempre tive essa vontade de ajudar em casa. De ajudar, já de trabalhar. Isso. Então minha mãe falava assim, mas primeiro você quis estudar com 4 anos, agora você vai trabalhar e teu estudo. Não, eu falei, mãe, dá para conciliar as duas coisas. Então, tinha uma horta grande do lado da minha casa, eu ia lá, pegava aquela cesta com verdura, vendia. Que idade você tinha? Eu tava com 7 para 8 anos. Nossa, já. Se fosse hoje não podia trabalhar assim. Não podia. Não, e eu acho assim, eu acho até uma coisa assim, que muitas coisas que não pode hoje para as crianças, é o que levam elas, às vezes, a não seguir alguma coisa que ela tem de natureza. Às vezes aprender, já vender desde pequeno, isso, né? E era isso. Empreender. Né? E era isso que eu falava assim, pô, mas eu tenho que ajudar meu pai, pedreiro, minha mãe faxineira, eu tenho que ajudar. Claro. E minha mãe falava, não, filho, não há... Vamos cuidar, vamos fazer. E aí eu comecei a entregar verdura, aí me falaram assim, Herculano, entregar jornal, cara. Você tem uma bicicleta para você entregar jornal? Eu lembro até que foi um primo meu que falou, que é um primo mais velho. Uhum. Você pega tal bairro, e era assim, pegar uma bicicleta e entregar nas maletas o jornal nas casas. Falei, dá para fazer meio período? Dá. E na época, né, tinha um estudo de manhã e à tarde, né? Aí eu estudei um bom tempo de manhã, mas depois eu passei pro período da tarde, até porque de manhã ficava mais fácil de eu cuidar da minha irmã, fazer as coisas em casa e depois estudar. E acordava bem cedo e ir bicicleta, né? Aí eu tive que fazer a gambiarra de pegar a bicicleta. Meu pai tinha uma bicicleta, né? Depois ele comprou uma outra, era a bicicleta grande. Eu acho que não sei se você já viu, né? Algum menino fazer isso hoje, que é você pegar uma bicicleta grande, passar a perna por dentro do quadro. Eu aprendi a andar de bicicleta assim. Desse jeito, cara. Não tinha bicicleta pequena? E eu não tinha bicicleta pequena, na época nós não tínhamos condições, eu pegava a bicicleta do meu pai e tentava ajudar. Na verdade, Peter, eu ajudava meu primo a entregar jornal. Então eu ganhava uma comissão dele. Das entregas. Das entregas. E aí, estudando, tudo mais, comecei a trabalhar, sempre estudando meio período, arrumava um serviço para trabalhar meio período. E é engraçado que aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu trabalhei, o primeiro emprego meu, que eu considero emprego, porque era um trabalho remunerado, foi entregador de verdura, depois eu fui entregador de jornal, e depois eu fui trabalhar numa fábrica de vela. E isso sempre... Já com a vontade de ser médico? Isso. Esse desejo de ser médico. Não para aí não. Sempre foi. As coisas você vão ver como o caminho tem um propósito e tudo. Eu acredito que não só na minha vida, como de todos vocês. Assim, a gente não pode desistir do sonho que a gente tinha. Que a gente tem. Né? E aí foi engraçado que aí eu tinha que trabalhar só meio período. Então apareceu a entrega de jornal, depois apareceu a fábrica de vela, que era meio período. E aí... Eu gostava muito de estudar. Naquela dura que a minha mãe me deu para mim, eu abri o leque para estudar. Deu um despertar. E trabalhando meio período, quando chegou na 8ª série, né, eles escolhiam, tinha como se fossem as Olimpíadas de matemática, essas coisas assim. E eles selecionavam os melhores alunos de cada escola. E qual era a oportunidade? Se você passasse, você ia trabalhar como office boy do Banco do Brasil. Cara, aquilo lá pra mim falou assim, putz, olha, você vai trabalhar no Banco do Brasil, nosso emprego, Banco do Brasil, tudo mais. Falei, caramba, tá. E na minha escola eu fui selecionado.
Não, Herculano, Eles selecionavam pelas notas. Pelas notas, pela participação. Pelo Eu era muito desempenho. participativo na escola. Eu Ah. fazia coisa de... Vamos supor, na época nós chamava de gincanas estudantis. Então Sempre tinha tava. gincana de matemática, essas coisas. Eu ia bolava e formava um grupo da tarde, cá de manhã. E eu sempre estudando e trabalhando e correndo. Então, eu falo que na época nós tínhamos as famosas brincadeiras, não sei como aqui em Minas chama, lá no interior de São Paulo chama brincadeira, você faz uma discoteca, todo mundo ficava dançando as famosas música lenta, depois tinha dia do professor, então a escola era bem dinâmica. Uhum. E eu fui selecionado a minha escola, de todas as escolas de Catanduva. Caraca. E formou uma torcida e eu não vi a intensidade que aquilo gerava. Eu passei nas provas da escola, passei nas provas de escolas públicas e depois ficou eu de escola pública e um outro candidato de escola particular. E para você ver que como às vezes uma resposta, e eu fui passando nas provas, chegou e tinha uma torcida. E que era assim, porque eu era de família simples, de escola pública, o outro de escola particular, tinha aquela coisa, todo mundo torcendo mesmo, né? Queria um cara negro chegou ali e eu passei, veio o gerente regional da época e chegou na hora da entrevista eu e o outro candidato, um de frente pro outro, assim, conversando, fizemos todas as provas e tal. Chegou a famosa entrevista. Chegou para mim e perguntou: e aí, tudo bem? Eu falando: tudo bom. O que você quer ser na vida? Eu quero ser médico. Aí o outro cara falou assim: o que você quer ser na vida? O fulano: não, eu quero ser bancário, administrador. E o engraçado, Peter, engraçado... Você falou com simplicidade, o outro já foi na malícia, né? Minha mãe falou assim: não minta. De todo jeito. Eu saí de lá, assim, todo mundo ficou: nossa, Herculano, como é que você perdeu? Nossa, Herculano. E pra você ver, a vaga era sua, né? Não, nossa, nós estávamos na torcida. Aí, uma pessoa que trabalhou lá contou, falou: o Herculano perdeu a vaga porque falou que queria ser médico. A minha mãe saiu de lá. Caramba, hein? Bom, aí minha mãe chegou e falou: Herculano, calma. Mas mãe, eu perdi o emprego da nossa vida. Falou: não, você falou a verdade. Você quer ser médico. Então, você quer ser médico? Vai ser médico. Ela nunca duvidou, Herculano? Minha mãe nunca duvidou dos meus projetos. Sempre. Minha mãe nunca duvidou do projeto. Mesmo porque, assim, é um negro, né? Hoje ainda tem muito acesso ainda pro negro, faculdade, essas coisas. Mas há quantos anos atrás? Não vamos nem falar os anos, senão vai tipo... Não, eu falo, eu tô... Mas, cara, um negro pobre, né? Sua mãe faxineira, seu pai pedreiro, né? Aí você fala assim: você é médico? Cara, a maioria das pessoas fala assim. É por isso que eu trouxe o Herculano porque realmente, gente, é uma história que inspira. Porque na situação que ele estava, nas condições que ele tinha, ele falar de ser médico era muito distante, se você for ver. Era algo muito, muito fora da sua realidade. Isso, e nós morávamos numa casa, era 3, 4 cômodos. Nós tínhamos um terreno grande. Para você ter ideia, hoje é até proibido isso aqui, nós criávamos porcos no fundo da nossa casa. Era um terreno muito grande, e é um terreno até hoje, depois eu construí a casa dos meus pais. Eu e minha irmã construímos a casa dos meus pais. Era um terreno muito grande, e nós criávamos porcos, minha mãe buscava lavagem, aquela coisa de cuidar de casa. Nós éramos muito unidos. Então minha mãe nunca... Meu pai, até um pouco mais por criação, porque às vezes acho que vocês falam pouco do pai, mas meu pai era muito rígido, meu pai também muito correto, meu pai muito trabalhador. E meu pai era aquela coisa de economia também. Teve algumas vezes, Peter, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que meu pai chegava assim e falava assim: Herculano, você está gastando muita energia. Eu já estudei embaixo do poste. Me conta essa história, como é que foi? Por quê? Não, é assim, era uma coisa assim... Era uma vida muito difícil. Eu morava em frente da escola e às vezes meu pai chegava e eu ficava até tarde, porque eu trabalhava de manhã e estudava à tarde e estudava à noite. Aí meu pai muitas vezes chegava: não, mas vamos pagar essa luz pra você dormir, coisa e tal. Na inocência dele? Não, na inocência, a cultura dele, né?
E meu pai também é um guerreiro e tá aqui comigo. A gente vai... E aí ele falava pra você pagar a luz. Pagar a luz. E você ia pra debaixo do poste Aí, estudar. não, várias vezes com a luz do poste. Da luz do poste, porque era bem em frente da minha casa, tinha um poste bem grande. Ele iluminava a varanda. Não porque eu ia estudar, porque meu pai ficava miserável da luz. Quem quer dar um jeito. Pra não incomodar, né? Pra não incomodar ele. Eu falei, eu vou acender a luz lá dentro de casa, meu pai vai ficar chateado de estar até tarde, uma acordado, e eu também, em certa parte. Tá gastando energia. Na época eu entendia que era gastar energia. Também. Hoje eu vejo que não era só isso, não, que ele queria também que eu dormisse cedo, que no outro dia eu tinha que acordar cedo e tudo mais. E voltando para a história do concurso lá, da entrevista do Banco do Brasil, eu saí de lá, cara, eu saí assim, minha mãe falou, não, é uma etapa, você quer ser médico, você vai ser médico, e você falou a verdade. Eu saí de lá, aí eu consegui um emprego de meio período como secretário de advogado em começo de carreira. E hoje ele é um dos advogados de maior sucesso lá em Catanduva, que é o Dr. Benedito Pereira. Benedito Pereira. Isso. Ele estava começando a carreira de advogado, ele montou um escritório e na época, começo de carreira, como todos nós, ele não tinha como pagar um salário todo, então ele colocava eu meio período para ficar lá. E uma das coisas que era bom, Peter, que na época, né, que acontecia, que eu sempre fazia, eu sempre fui muito de ler, eu lia muito. E lá tinha revista, então eu ficava à tarde. Aí eu voltei, eu sempre na minha vida foi uns ping-pong de estudar de manhã e à tarde de acordo com as oportunidades de trabalho. Mas sempre primando pelos estudos. E eu lembro até, depois desse colegial, eu falei assim, eu quero ser médico. Eu tinha a escola em frente da minha casa e tinha uma escola, 4 quarteirões para cima, que era a escola de colegial. Mas a melhor escola de colegial, que tinha os professores de cursinho, essas coisas, que era a escola... Eram 2 escolas em Catanduva, a Barão do Rio Branco, que ficava do outro lado da cidade, e a Nicola Mostrocola, que ficava mais ou menos uns 1,5 km da minha casa. E eu falei, não, então eu vou estudar numa escola de colegial bom. E na época tinha até o vestibulinho para entrar nessa escola. E todos os alunos de escola pública queriam estudar no Mastrocola ou no Barão porque sabia que os professores de lá davam aula nos cursinhos particulares. E eu tinha que pegar uma bicicleta, chegar do trabalho e ir do outro lado praticamente da cidade para estudar nesse colégio, porque ele era melhor do que o colégio a 3, 4 quarteirão da minha casa. E eu comecei a fazer o Nicola Mastrocola, que é um colégio fantástico, e comecei a trabalhar nesse escritório. Aí depois, um dia eu fui entregar uma petição num condomínio lá chamado Catanduva Center. A história é longa. E eu tô subindo o elevador, a assessorista que estava lá, chamava Mara. Ela falou assim, Herculano, nós ficamos sabendo aí, ó, no 5º andar tem um escritório de fazendas. Só que eles são tudo italiano e espanhol. E você é pretinho assim, eu não sei não se eles vão te dar serviço. Eu falei, onde que é? No 5º andar. Tá, parou no 5º andar. O escritório Hernandes. Eles eram uma potência de fazenda, 25 fazendas, Hernandes e Zancaner, até é conhecido aqui na região de Iturama. E eu lembro que eu parei o elevador no 5º andar, desci, o escritório, o corredor, ele pegava tudo, o andar todo mundo para lá e para cá. Eu falei, eu queria até fazer uma entrevista, vocês estão precisando de um menino aqui para trabalhar de office boy, eu queria fazer uma entrevista de emprego. Aí tal, pra lá e pra cá, não, espera aí um pouquinho, tal. E eu só tinha, naquele dia de entregar essa acho que uma petição, uma carta do advogado, e eu fiquei esperando. Pá, acabou, e foi passando a tarde, foi chegando o horário da escola, eu ficando preocupado, falei, nossa, vou perder a aula, e eu fiquei. Eu lembro até hoje que eu tava no corredor, um dos donos, que é o Sr. Vicente Hernandes, que infelizmente faleceu, que eu tenho como meu segundo pai. Ele chegou e falou, o que você está fazendo aí, menino? Eu falei, não, eu estou esperando aqui. Que idade você tinha nessa época aí? Mais ou menos. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Molequinho de tudo. 13 anos, eu tinha 13 para 14 anos. Tanto é, Peter, que eu só tenho... eu tenho 52 anos. Eu só tenho um registro de trabalho na minha carteira. E eu fui saber disso, que eu entrei lá com 13 anos. Eu fui saber disso quando eu me formei médico, tinha precisado da carteira de trabalho que eu tinha passado em concurso público lá em Catanduva.
E eu fui entregar, falou, rapaz, você tem só um registro? Eu falei, pô, foi o único emprego que eu fui registrado. Eu trabalhava nos outros empregos, mas não tinha registro. E foi engraçado, Peter, que o Sr. Vicente chegou, olhou pra mim e falou assim, não, peraí, então, quem é você? Meu nome é Herculano. Eu falei, Herculano? Falou assim, tal. Aí chegou o filho dele, que tava começando a trabalhar. Não, tá ok, vamos fazer uma entrevista. Herculano e a Mara... Ele já fez entrevista na hora? Né, fez entrevista. Aí, o que aconteceu? Aí a Mara do elevador, que era minha amigona, ela já tinha comentado, falou, tá um menino lá esperando, né? É aquele menino que prestou o concurso do Banco do Brasil, tá? Por quê? Você ficou famoso assim na cidade? Eu nem imaginava essas coisas. Pra mim, assim, foi difícil pra mim, porque era uma oportunidade de ajudar muito minha família. Mas eu não via que tinha toda aquela repercussão das pessoas. E eu falei assim, nossa... Aí ele falou, então ele já sabia que você tinha potencial. Aí o que aconteceu? Aí eles pegaram, chamaram eu e começaram. Tá vendo que serviu de todo jeito? E você vai falar, eu vou falar uma coisa pra você, Peter, como as coisas puxam a outra. Eu vou ser um pouquinho mais rápido, senão nós vamos ficar 3 horas conversando. E aconteceu o quê? O Vicente, filho, né, que também é um grande amigo meu, ele falou assim, não, se eu chegar pra ele e perguntar de matemática, coisa e tal, né, eu vou perguntar, hoje fala muito disso, né, notícias atuais, né, assuntos... E eu lia muito revista. Ele começou a perguntar, quem é o ministro tal, quem é isso, o que você acha disso, aquilo, daquilo lá. Pô, aquilo foi aparecendo pra mim, falei, caramba, eu tô lendo isso aí todo dia. Ficou fácil. Aí ele falou assim, não... E ele fazia as perguntas assim, assim... Eu falei assim, mas caramba, será que ele não vai fazer pra mim fazer uma conta aqui? Ou falar alguma coisa de português? Aliás, eu sou péssimo em português. E alguma coisa assim. Não, ele só perguntando atualidade, isso, aquilo, tal. Eu falei, não, você vai começar já trabalhar com a gente. Mesmo. Falou, quando você pode começar? Eu falei, não, eu não posso começar. Eu posso começar agora. Mas eu tenho antes que falar com um outro trabalho que eu tenho. E o Benedito sempre falou isso para mim. Falou, Herculano, se você arrumar um emprego melhor, você pode ir. Aí eu peguei, entrei nesse escritório, tal, comecei como office boy, buscava galão de água, coisa e tal, serviço. E uma coisa que eu falo sempre, Peter, eu sempre me dediquei ao que eu fazia do trabalho. Assim, eu nunca procurei ser o melhor, eu procurei só fazer o bem feito, as coisas que eu tinha que fazer. E de forma correta. E aí foi nesse escritório dos Hernandes, do Manuel Carlos Hernandes, Vicente Hernandes, o Cacau casado com a Zacaner, muito conhecido. Eu fui crescendo lá dentro. Eu de office boy, fui fazendo pagamentos de fazendas, essas coisas. Resumindo, eu me tornei, assim, não funcionário do patriarca Vicente, que ele já tinha uma certa idade. Eu tornei um amigo dele. Então, final de tarde, ele pegava, na época, o carro dele, aí eu já estava quase tirando carta, eu já pulei uma grande parte, que for contar todas as histórias, muita coisa importante. E eu pegava, assim, no final de tarde... Quando eu estava de férias, ele pegava o carro dele, uma Belina Del Rey, botava eu do lado e nós ia conversar. Naquela época era top. Top. Nossa, era o carro. Eu entrava lá dentro, ele brincava comigo. Numa dessas conversas, o Sr. Vicente falou assim, ei, você já está acabando o colegial já, né? Eu falei, Sr. Vicente. E o que você quer fazer? Vamos fazer agronomia, você quer fazer direito? Eu já estava conversando com meu filho, vamos dar uma força para você na faculdade, para você estudar, tal. E ele sabia do seu desejo de ser médico? O Sr. Vicente, ele me perguntou um dia para mim, e olha, foi a segunda pergunta que eu dava, assim, que ele via que eu estudava, que eu estava crescendo ali, e falou assim, tá chegando na faculdade, meu Herculano, o que você quer fazer? Eu falei, Sr. Vicente, eu quero ser médico. Ele olhou assim... Falei, não, Herculano, você tá indo bem aqui, tal. Aí essa conversa encerrou. Aí depois ele não me perguntou mais do que eu queria ser. Foi quando tava chegando na época de vestibular, essas coisas assim, que ele chegou, falou pra mim, falou, ei, você tá dobrando a noite estudando, você vai prestar vestibular? Eu falei, vou prestar, Sr. Vicente. E aí? Você ainda tá com aquela ideia de fazer medicina? Eu falei, mais do que nunca, Sr. Vicente. Ele queria, às vezes... Falou, não, Herculano... Que você fizesse alguma coisa que fosse continuar ali, Herculano, não, Herculano, você vai fazer medicina? Não. Olha aqui, nós gostamos tanto de você, faz alguma coisa ligada à fazenda, à administração. E eu era assim, ele tinha uma confiança muito grande em mim. Eu falo que eu era minucioso nos detalhes, sentávamos, que fazer pagamento de fazenda na época era datilografia, não era computador, você tinha que datilografar cada cheque. Pegado, né?
eu me considero, assim, eu não era um bom empregado. Era um empregado que precisava fazer o que tinha que fazer, né? E valorizava muito o que eu fazia. Aí o Sr. Vicente chegou e falou assim, você tá com essa ideia ainda de ser médico? Eu falei, tô, Sr. Vicente. Inclusive, até eu ia pedir pro senhor que faz tempo que eu não tive, porque eu acumulava férias, né? Para poder chegar no final de semana e ter um capital. E eu falei assim, Sr. Vicente, e eu queria pedir uns dias, porque tem um vestibular de Ribeirão e de Botucatu, que é uma época que eu vou estar trabalhando, e é 2 fases. Não, pode ir, vai lá, mas qualquer coisa você sabe. Se você quiser fazer aqui a Fundação Padre Albino, que era uma escola particular de administração, a gente te ajuda na mensalidade, tudo, tá ok. Fui, prestei vestibular em Ribeirão, prestei em Botucatu e prestei em Catanduva. O grande problema das outras cidades era que eu não tinha condições de morar, né? Então, aí eu prestei e passei em Catanduva. Aí prestei em Catanduva, passei. Aí eu lembro. E era particular? Ou É era fundação. A Catanduva sempre foi uma faculdade muito renomada. Inclusive, muitos colegas aqui formaram lá em Catanduva. É uma faculdade assim, de medicina que é fantástica. É uma estrutura que até hoje eu admiro e foi lá que eu me formei. E aí o Sr. Vicente falou assim, nossa, ele passou aqui em Catanduva, passou fora, nós sem conseguir uma bolsa para ele. Então tinha que pagar. Tinha que pagar. E por isso que eu falo para você a questão de... Na época não tinha essa questão de cotas para negros. E era caro já igual hoje, não né? tinha, acho que até mais, mas né? Pra você ter ideia, Peter, eu no meio do ano, no começo do ano anterior, eu fiz treineiro de escola pública, de outras escolas, para ver as notas que eu tinha, para saber no final do ano quando eu teria que prestar o vestibular mesmo. E eu já ficava com aquela preocupação, se passasse, como é que eu ia conseguir morar? Caramba, hein? E aí o Sr. Vicente, aí eu prestei Catanduva, passei em Catanduva, e eu tava com aquela coisa, vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade, não tem. Eu falei, não, Herculano, nós vamos conseguir uma bolsa para você, ou um trabalho lá dentro da faculdade para você trabalhar e ajudar teu estudo. Caramba, eles conseguiram. Aí eles conseguiram, e eu comecei a trabalhar na faculdade, ficava na biblioteca, ficava na sala de anatomia. A bolsa era... Como é que funcionava essa bolsa? A bolsa era o seguinte, eu tinha uma bolsa da fundação e reduziu bastante a mensalidade. E o que eu fazia com isso? No primeiro ano foi assim, depois eles conseguiram a bolsa integral. Eu continuei trabalhando no escritório. E como que eles conseguiram essa bolsa? Eu vou te falar por quê. Porque eles tinham uma amizade muito grande. A Fundação Padre Albino era uma fundação formada de padres, que era Padre Albino que montou. Não tinha filho. Tanto é que era a faculdade mais barata de medicina do Brasil. E com muita excelente qualidade. Então, eles tinham aquele intuito de filantropia, tudo mais. Filantropia mesmo. E aí o que aconteceu? Eles conversaram com eles, explicaram a minha situação, viram minha nota no vestibular, falou, não, nós podemos ceder meia bolsa para ele e um desconto se ele trabalhar dentro da faculdade. Entendi. E aí eu tinha ainda que pagar um capital, que é que eu fazia? Eu ia no escritório e todo sábado eu trabalhava o dia todo no escritório para ter um financeiro, para poder também ajudar e eu poder me manter. Então, na verdade, eu comecei trabalhando, fazendo medicina e assim fui, aí consegui a bolsa integral, né, fazendo monitoria, essas coisas dentro da faculdade, crescendo dentro da faculdade, aí me formei. E o engraçado, cara, que eu falo assim, e com muito orgulho, eu era o único negro da minha turma, dando uma faculdade toda assim, Caraca. e eu sempre fui muito assim de fazer amizade. Eu mantive sempre uma coisa que isso é coisa de conversar demais. Você sempre foi muito bom em comunicação. Não, né? eu falo demais. Eu brinco sempre, eu peguei um slogan até que eu ouvi, que nego me pergunta a hora, eu explico como que faz um relógio, sabe? Então, se você perguntar pra mim a hora, eu fico falando pode coisa e é muito assunto. E olha que eu tô resumindo, hein? Aí eu estudei, me formei e lá dentro, o que acontecia? O pessoal sabia de toda a minha história. Então, por exemplo, eu tava saindo pra descansar, entrava o cirurgião e falava, não, Herculano, vem pra cá, vamos assistir uma cirurgia. Herculano, vem pra cá. E eu tive muita dificuldade quando cheguei no 6º ano, decidi que área que eu ia seguir. Se seria a área de cirurgia ou a área de clínica médica, né? Clínica geral. E aí eu não gostava de tudo. Eu falei, não, eu gosto de conversar muito, vou para a área de clínica. Aí fiz clínica geral. Aí fui o primeiro aluno da turma da parte de pneumologia. Essa clínica geral era uma especialização? A clínica geral é o seguinte, você faz clínica geral, que é pré-requisito, 2 anos depois que você forma. Ela é pré-requisito para você
poder prestar outros, vamos supor, se eu quisesse ser hoje, vamos botar um exemplo, seguir uma carreira de... Dermatologista, por exemplo. Não, dermatologia, você teria que ter em certas faculdades, 2 anos de clínica médica, depois mais 2 anos de especialização, até um 3º ano, né? Então, não é a clínica geral que você sai da faculdade, como é tido hoje, isso é o clínico geral. Entendi. Você tinha que fazer a clínica geral. Entendi. Então, depois da faculdade ainda tinha essa... Então, aí, era mais 2 anos. 2 anos. Ou você decidia a cirurgia, ou você decidia a clínica geral. Aí depois da cirurgia, se quisesse ser cirurgião torácico... E essa clínica geral você fez na própria faculdade? Na própria faculdade. Aliás, toda a minha formação foi em Catandu. Aí eu fui numa primeira turma de pneumo, que era uma especialização, e eu passando fiz a parte de pneu, e depois eu passando na parte de pneumopediatria com um professor meu. Isso, Peter, eu vou só te falar uma coisa para você. Para você ter ideia da evolução das coisas, de eu trabalhando, eu brinco sempre que antes de formar a faculdade, lá para o 4º, 5º ano, eu já fazia alguns trabalhos supervisionados com o médico. Por exemplo, aqueles plantão supervisionado, aquelas coisas que você ia para aprender, para você estar grudando, e você tinha um recebimento desse trabalho. Tanto é que eu terminei a clínica geral, eu era diretor clínico do pronto-socorro de Borborema. É isso, já tinha um Eu já tinha passado no concurso público em Pindorama, eu tinha toda uma estrutura lá em Catanduva já. O meu professor de pneumo, que é os Maquiones, queria que eu trabalhasse no consultório deles. Eu já tinha, eu e minha irmã, trabalhado, tinha desmanchado a casa de 3 cômodos dos meus pais. Sua irmã mais nova, né? E tinha formado, já tinha feito a casa dos sonhos da minha mãe, que é uma outra história. E vamos lá, por que você veio para Iturama? Eu sempre tive uma coisa de sair da minha zona de conforto. E aí, eu formei com um médico aqui de Iturama. E ele me chamou um final de semana e falou assim: eu tô precisando lá em Iturama. Nunca tinha visto. Formei com ele, falava de Iturama pra mim. É fora de rota, fora de de tudo, rota. né? Eu falei: caramba, mas eu tô precisando, Herculano. Você vem? E eu vim dar o primeiro plantão aqui em Iturama. E aí foi engraçado que quando eu cheguei aqui, Iturama tinha muita árvore. Eu admirei Iturama porque à noite você não via luz de poste. Tinha muita árvore, Muitas verdade. árvores. As ruas de Iturama eram lindas, as ruas de Iturama. Eu acho que eu passava assim à noite, eu falava, e as ruas Mas esse largas, calor que tem aqui em Iturama, se tiver estagiário, ninguém aguenta, não. Não, e era assim. E eu vim dar o plantão aqui. Aí eu vim, olhei e tal, falei, não. E nisso, voltando, depois que eu fiz eu fiz pediatria, residência em pediatria. E pediatria foi consequência, porque eu estava passando no setor de pneumopediatria e o professor falou: você tem jeito com criança, cara? Por que você não faz pediatria? Falei: caramba, é mesmo, e eu gosto de criança, né? E eu falei: não, eu vou fazer pediatria, e fiz pediatria. Então eu fui fazendo as residências, as especializações, como consequência, aquela coisa para agregar conhecimento. E aí eu vim dar um plantão aqui no final de semana, até veio eu e um amigo meu, que todo mundo falava assim, que quando ele veio em Iturama, que ele era meu irmão, né? Que ele é da minha cor também. Um pretinho, gente boa demais. Ele vinha comigo, até porque eu cansava os plantões. Eu entrava aqui na sexta-feira e saía na segunda-feira de manhã. Eu ficava dando plantão no pronto-socorro. E eu comecei a gostar de Iturama. E minha mãe lá em Catanduva, né? E minha mãe nunca falou pra mim, não vai, meu pai também não. Falou assim, eu falei: mãe, eu tô querendo fazer minha vida aqui. Se eu ficar aqui, parece que eu vou ficar assim. Eu vou sempre ficar assim como a sombra, assim, para trabalhar no Maquione, ficar aqui. Eu acho que eu preciso expandir um pouco mais. Vincular isso. E eu tô achando que lá, eu vi, porque eu tinha as outras propostas de outras cidades para trabalho, mas eu vi que não seria Catanduva para me ficar. Alguma coisa me falava isso. E eu lembro até hoje, que eu peguei, tinha Borborema, tinha Iturama, tinha Bebedouro, tinha Barretos. E quando eu olhei Iturama, assim, eu vi a localização, falei, é essa cidade que eu vou. E vim pra cá. Quando eu cheguei aqui... Isso foi há quantos anos atrás? Eu tô aqui há 17 anos. 17 anos já. 17. Eu já estava todo trabalhando lá em Catanduva, já estabilizado. Tinha já assim, já estava tendo um retorno e tudo mais. E aí você veio para cá já para atuar como pediatra? Isso, eu vim para cá como pediatra. Como pediatra. Como pediatra. Quando eu cheguei aqui, até fui no postinho, eu lembro
na administração passada, que eles estavam precisando de pediatra, ele falou, Herculano, vem pra cá, tal. E foi assim, não foi que eu decidi vir, foram as coisas que foram acontecendo. Foi encaixando. Herculano, você tem, nós estamos num postinho aqui, eu lembro do Jardim América, tá precisando de um pediatra. Você vem aqui, você fica o final de semana, fica a segunda e já faz o ambulatório de pediatria. E eu fui vindo pra cá, ficando, falando, não, vim de vez pra cá. Aí eu vim pra cá, deixei os trabalhos lá. No começo ficou o contrário, eu comecei a ficar aqui em Iturama e ia trabalhar nos meus serviços lá em Catanduva. Aí depois eu vim pra cá definitivo. E Iturama foi assim, como todas as oportunidades da minha vida, que eu só tenho gratidão. Porque quando eu cheguei aqui, hoje eu considero Iturama a minha terra, a minha casa. Eu falo que eu tenho duas casas, que eu falo duas grandes mães, que é Catanduva e Iturama. E uma das coisas que quando eu vim aqui para Iturama, eu comecei, justamente isso, Peter, a questão da gente fazer amizade, sair na rua, conversar. Aqui o povo é muito hospitaleiro, né? Não, e uma coisa assim que tem uma coisa em Iturama, e depois que eu estava em Iturama também já tive oportunidades de sair de Iturama, né? E aqui, graças a Deus, eu fez a sua história. Fiz a minha história aqui. Estou fazendo. Eu acho que assim, uma das coisas assim, Peter, que então por isso que eu fiz especialização em alergia, depois fiz medicina do trabalho, depois eu fiz medicina de trânsito, que eu tenho a clínica de trânsito. Então eu brincava sempre assim que cada tempo eu procurava fazer uma pós, alguma coisa para poder aprimorar. E eu tenho várias pós justamente por isso, porque eu ficava aqui em Iturama, sempre estudando. Até hoje você estuda até muito? Até hoje. Eu acho que o médico, como qualquer profissional, que nem você também na sua área, Sim. que nem todo mundo que está aqui, eu acho que o bom da gente é isso daí que você faz, que nós estamos fazendo, é aprimorar sempre, é trazer coisas, ser empreendedor. Buscar a evolução, né? É isso que eu falo. Se fosse para mim falar alguma coisa de legal para você assim, cara, tudo que eu passei na minha vida foi muito fantástico. E foi muito transformador. Porque desde o primeiro emprego lá que eu fiz a entrevista e falei, olha, eu quero ser médico, desde quando eu corri o risco de, até, não digo de perder o emprego na época dos Hernandes, mas falar assim, ó, não, Herculano, se você quiser fazer isso, a gente ajuda você na faculdade, mas medicina não é o caminho. Então tudo for acontecendo, para mim, eu falo que assim que, Peter, que eu tenho muito a agradecer a Deus. Sempre atraiu pessoas muito agradecer boas, a Deus. muito boas aí pra te ajudar. Deus, até esses tempos assim, as pessoas falam assim, até pelo momento que eu tô passando, você fala muito de Deus. Deus não é ficar falando, Deus é sentir. Então eu não posso agora falar que Ele que me abriu as portas de tudo na minha vida, não falar o nome dele. Eu sinto muito Deus. E eu tenho aprendido mais. E se você falasse para mim agora, Herculano, você leu muitas coisas, você estudou muitas coisas. Eu falo, não, é pouco. Mas o principal livro que eu tenho lido, que eu achei que eu já deveria ter começado a ler, e hoje é um livro transformador, é a Bíblia. Esse é o manual. Esse é o manual, né? É isso que eu falo. Para viver bem. Não tem outra coisa. Porque hoje, eu lendo a Bíblia, eu vejo que muitas coisas na minha vida teve um porquê. Tem. E eu ter vindo para Iturama, aqui ó, no meu lugar abençoado, aqui eu conheci minha esposa, aqui eu construí minha família, aqui eu tenho meu retorno. E eu acho assim, uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar aqui, que o Herculano ele fez o papel dele tão bem feito, como cidadão ituramense, como pessoa, como influenciador, né, que ele acaba influenciando muita gente pela vida dele, pela história dele, que foi até cogitado ele ser prefeito da cidade, né, candidato a prefeito. Herculano, como que foi essa história aí? Cara, eu acho que talvez todo mundo acha assim, Herculano, quando você foi candidato a prefeito, alguma coisa, quando você vinculou a ser candidato a prefeito... porque assim, você não chegou a ser candidato, mas o nome foi bem foi cogitado. muito cogitado, né? Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. Todo mundo acharia que eu falaria assim, nossa, mas eu tinha que passar por aquilo. Se você recorrer à minha vida sempre foi de tentar fazer alguma coisa mais. E muitas coisas, Peter, depende de política. Depende. Tanto é que eu tô em Iturama há 17 anos e eu achava assim, eu
eu tenho que fazer alguma coisa a mais, e a política é transformadora, não tem um dos caminhos para você conseguir uma melhora de saúde, uma melhora para o seu próximo, coisa, é a política. A política, a gente tem aquela visão assim, só de coisas, né? Infelizmente, culturalmente, né? A política é ligada sempre às coisas, pessoas desonestas, pessoas oportunistas, alguma coisa. Peter, na época quando cogitou meu nome, e eu até, não digo me empolguei, eu vi a oportunidade de fazer alguma coisa a mais do que eu fiz. Você se dispôs a isso, que eu me dispôs. Porque eu tinha, na época, um grupo de pessoas que estavam engajadas em transformar a cidade. Você lembra quando eu falei para você que eu vim em Iturama e vi a posição de Iturama? Nós somos uma cidade privilegiada. 3 estados, a localização, água, tudo, essa amizade, esse povo... Tem que fazer alguma coisa a mais. Tem um potencial gigante, e uma coisa, Peter, que eu falo assim, se eu sentir realizado alguma coisa, eu me sinto um cara com a felicidade. Porque eu já, assim, profissionalmente, com família, com filhos, mas a hora que você vê o seu filho, o que ele poderia ter, as dificuldades que eu passei na minha vida e que muitos aqui passam, você anda 3, 4 quarteirão de Iturama, qualquer coisa, saindo da área central, e não precisa nem sair. Então a gente vê que a política, ela gera oportunidades. E eu sou um cara que falo para o Marco Antônio, meu filho mais velho, falo para os meninos, oportunidade, elas vêm e vão. Não deixa elas passarem sem entender o que é essa oportunidade. Então, quando cogitaram essa questão da política, eu falei, financeiramente, profissionalmente, não tinha outra coisa a não ser isso. E também foi bom porque eu tinha que viver isso para me falar, não é. Por que você desistiu? Na verdade... Porque eu lembro, você cogitou, falou... Isso, na verdade... Você até vinha aqui, eu tenho nosso prefeito... brincava tudo, não. Por que o Herculano desistiu da política? Porque eu não tenho no meu sangue, no meu DNA, o que é a política. O que é você fazer a política. Quando eu cogitei, eu tinha aquela ideia de outras pessoas que me acompanhavam no momento, daquelas coisas transformadoras. Depois você vai descobrindo que muitos têm o ideal. Você vê o negócio de fora, né? E muitos é oportunista. Então você tem que viver aquilo lá para você falar assim, não, eu fiz a minha parte. E hoje... Eu cogitei, eu vi o que é isso, pra gente falar assim, porque tem coisas, Peter, que você fala assim, eu não gosto de tomar esse suco, mas... Por quê? Nem falaram que é ruim, mas você tem que experimentar para saber o sabor. Não, é amargo, realmente eu não gosto disso. E assim, você teve essa experiência, né? E essa decisão de não entrar, não fazer parte mais desse jogo da política, ela é definitiva? Definitiva. Eu vou te falar só por que é. Porque me tocou isso de uma forma, e na minha vida, Peter, eu falo para você que tem algumas coisas que a gente fala que a gente tem certezas de algumas coisas. Por exemplo, eu tinha certeza na época que não era em Catanduva que eu deveria ficar. Que era uma outra cidade, foi aqui que construí. Então eu vejo que eu posso fazer o meu trabalho de formiguinha, o meu trabalho, sem ter um mundo que talvez me decepcionou na experiência. E me decepcionaria por eu não poder fazer mais do que eu faço ligado a outras pessoas. Então não é o tempo de política na minha vida, eu não tenho pretensão. Isso é uma coisa que eu posso falar, não é que nem muitas pessoas falam, não vou nunca. Isso é uma coisa que eu tenho certeza, como muitas coisas que eu tive certeza na minha vida, e me trouxeram onde que eu estou hoje. Então a política, para mim, eu não tenho como se diz, eu não tenho o DNA político, eu tenho o DNA de ser médico, que foi sempre meu sonho, de fazer o meu trabalho, de ser humano, de chorar aqui para vocês, né? e falar assim para vocês que... E as pessoas, às vezes, sempre tiveram isso. Porque eu fiquei 17 anos em Iturama só assistindo, eu falei, tem que fazer alguma coisa, e eu descobri isso. Então, hoje, assim, diante de tanta experiência, é por vontade minha mesmo, e é uma coisa que eu tenho definitivo. Porque hoje eu vejo... É uma decisão. Hoje eu vejo, com 52 anos, que eu posso fazer outra coisa que não é necessariamente política, e eu tenho que dar um valor a uma coisa que é muito importante, que chama tempo, né? Tempo para a família, tempo para o filho, tempo para os pacientes que eles ficam bravos. E eu acho assim, interessante uma coisa que eu sempre vi, que você sempre foi pediatra, né? Sempre gostou muito de criança, e você já foi pai
Já com quantos anos, Herculano? Olha, eu brinco sempre assim que eu sou um pai, eu tô com 52 anos, né? Eu acredito que com 47 anos eu falo assim que eu ganhei um presente muito grande. Você realmente quis esperar esse tempo? Na verdade, Peter, uma das coisas que é da profissão minha e de todas as histórias que eu tinha, era não de planejar minha vida, assim, não sou aquele cara perfeccionista, às vezes até pode achar que seja, mas eu sou aquele cara, assim, que falava assim, olha, eu tenho algumas prioridades na minha vida. E a prioridade na minha vida era assim, eu não conseguia ver sem ter uma certeza de uma casa de ficar, uma estabilidade, para ter uma família. E não é até profissionalmente falando também? Profissionalmente e cabeça também. Cabeça. Hoje a gente evolui, o bom da transformação de você evoluir, de você crescer, não é financeiramente que é consequência de um trabalho teu, não é assim, da realização de fazer só o seu trabalho. É um conjunto de coisas que fala assim, pô, eu não estou feliz, eu tenho a felicidade. Sim. Não tem aquele momento. Então, por exemplo, hoje aqui, o José Herculano está aqui comigo, eu falo assim, gente, e quando eu conheci a Joana, que é minha esposa, eu já tinha um filho. Eu falo sempre assim, que eu ganhei 3 filhos em pouco tempo, que é o Marco Antônio, de 25. Que é o filho, o filho só da Joana, no caso, Joana, né? É meu enteado e é meu filho, né? Porque assim, eu tenho um carinho muito grande por esse menino. Aquele moleque é 10, né? Eu gosto demais. Não tem defeito, né? O Marco Antônio, eu brinco sempre que ele sempre me dá conselhos, né? Desde quando eu conheci a mãe dele. E é engraçado que eu pedi a Joana em casamento pra ele, né? Eu comecei a namorar a Joana e o Marco Antônio, eu via que ele tinha um carinho muito grande. Falei, Marco Antônio, que a mãe da Joana é falecida, o pai também. Falei, Marco Antônio, eu queria namorar a sua mãe. E aí você permite? Ele falou, tá, se é felicidade dela, vamos. Então, tem isso, o respeito que eu tive muito por ele, de pedir a mão da mãe dele em casamento, em namoro, e casamento, né, e tudo mais. E aí veio o José Herculano e veio o nosso jabuticabinha, que é o Rapino. E foi muito engraçado. Ixi, aquele ali... Porque assim, eu já tava numa certa idade, falei assim, já é bom que eu já ganho um menino abençoado e já tranquilo, né? Aí você pensa em ter mais filhos? Não, agora não é questão, é questão mais assim é uma questão até de idade, alguma coisa assim. A Joana, minha esposa, né? A gente tem aquela coisa, porque na verdade, Peter, eu vou contar pra você as histórias dos meninos. Bom, eu brinco sempre assim que eu conheci a Joana, pedi o Marco Antônio namoro, e a gente tava assim, tentando ter filho, né? Falando assim, vamos tentar ter um filho, o Marco Antônio tem que ter um irmão, a Joana, vamos ter um filho, e nós não conseguimos. Eu brinco sempre que eu viajei para Porto Seguro. Eu acho que eu já fui para Porto Seguro umas 7, 8, agora é a 7ª vez acho que a gente vai para lá. Você não gosta de Porto Seguro? Não, né? Eu sou apaixonado por Porto Seguro. E nós fomos para Porto Seguro, discutiu, ainda voltou. Acho que pouca semana que a Joana chupando limão, eu falei, você tá grávida. E a gente já tinha tido umas expectativas dela estar grávida, né? E não tava. E aí veio o José Herculano. Aí eu brinco que o José Herculano, né, nós fizemos ele em Porto Seguro. E aí nós fomos na segunda viagem para o exterior, lá para Cancún, também descontraído, nada, aí veio o jabuticabinha, o José então, o negócio aí só funciona se tiver fora. Não, eu já falei pra Joana assim, falei assim, não vamos viajar e ficar um longe do outro, esses meninos, eles é metido, né? Porque, não, é os black. Eles só querem, assim, tem que ser em lugar chique, em Porto Seguro, em Cancún. Eles não querem ser fabricado em outro lugar, não. Não, é só fabricado lá. Mas assim, uma coisa que eu passo sempre, até para meus filhos, até porque eu tenho essa história de falar, é de manter ele sempre simples. Eu acho que nossos filhos, Peter, ele tem que saber, lógico, o que tem de caráter, o que a gente pode dar de oportunidade e também ver o que é difícil, né, para construir essa oportunidade. Então eu sempre passo isso para os meninos, de manter sempre a simplicidade, de ser humilde, a gente vai pro rancho, carpir um terreno, plantar uma coisa, ajudar em casa. Valorizar as coisas simples, né? Você não pode... assim, eu penso assim, a gente pode gostar de coisa boa. Cara, é ótimo. Você tem condição, a gente trabalha para isso, para ter uma condição financeira boa, para ter dinheiro, né? Não é ruim, lógico que não.
As pessoas É têm... bom você poder conseguir Isso. conquistar as coisas. É. Mas as coisas simplesinhas da vida, aqueles detalhinhos, E você é não... o que faz muita E diferença. outra coisa, né? uma coisa que, independente de financeiro, alguma coisa, é não perder a sua identidade, né? Sim. Eu acho que a identidade da gente... A origem. A gente sofre, às vezes, algumas flutuações que a gente distancia. São os momentos mais tristes quando a gente se afasta da nossa identidade. Se você conseguir manter o que você é simples, o que você é aqui, que você está conversando, da gente tá aqui no bate-papo, e é isso que eu sempre trago, na demagogia, é o que me faz feliz. Então, hoje, eu tento passar sempre para os meus filhos e para as pessoas, e isso é maturidade, eu brinco sempre que cada dia eu aprendo a ser mais maduro e mais responsável. O Herculano de hoje que desce na BMW é o mesmo que descia na bicicletinha andando. Do lado. É. A BMW... Só mudou o veículo, mas é o mesmo, né? Se você, na minha opinião, se você não manter a sua identidade, você pode ter o que for de bem maior. Se você não ter amizade, se você não tiver ser humano, se você não puder fazer uma coisa que é muito importante, ajudar o próximo, né? Ajudar uns aos outros. É uma né? coisa que você falou aí, gente, o Herculano, ele é um cara que ele faz muito para os outros, ele faz muito bem. É um cara assim, a gente aqui do nosso espaço, eu vou falar isso para vocês, porque é um cara que eu admiro demais e por isso que eu queria fazer isso com ele, esse podcast primeiro. Cara, nós aqui do salão, várias vezes, ele já veio aqui. Primeiro que ele faz com todo mundo que chega aqui no salão, ele tá sentado na cadeira e ele tá fazendo consulta aqui, passando receita, falando assim, não, o que é? Ô, Herculano, o que eu posso tomar aqui? Ele já faz... Cara, ele perde o tempo dele, ele atende todo mundo com muito carinho e atenção. Não importa onde ele tá, ele faz isso. Ó, já houve uma vez aqui, que eu vou contar essa história pra vocês rapidinho, a gente teve uma época que tava todo mundo com alergia no salão. Alergia, todo mundo meio gripado. A gente foi num encontro de motocross aí, todo mundo. E todo mundo ficou meio gripado por causa da poeira demais. E aí, cara, ele falou assim, gente, ó, vocês vão todo mundo lá na minha clínica, consulta lá que eu vou ver o que está acontecendo com vocês e a gente já passa medicamento. Cara, e foi todo mundo, foi o salão inteiro lá, de cada vez. E ele fez essa consulta, todo mundo. Gente, nunca cobrou R$1 da gente, tá? Então, assim, ele é um cara que doa muito, que faz muito, atende muita gente, assim. Uma qualidade que ele tem imensa de doar, de fazer, de devolver para o próximo muito do que ele já teve mesmo. E muita gente, às vezes, pode fazer isso e não faz, então eu valorizo demais isso como pessoa, como ser humano. Ele é um cara assim do bem, que pensa no próximo, que faz pro próximo, independente de tudo. Eu valorizo demais isso daí e não só valorizo, mas admiro demais, né? Eu acho que a única forma que eu tenho, assim, eu acho que deixei bem claro que uma das coisas que eu sempre me vi e sempre é ser médico. E por isso que eu fiz clínica geral, outras áreas, fui especializando. Hoje, graças a Deus, nós contamos com 3... Nós somos... Existe o Herculano empreendedor também, gente. Não é o Herculano médico só, não. Tem o Herculano empreendedor. Eu falo que eu não consegui... Vocês têm quantas clínicas hoje? Olha, nós estamos com 3 clínicas. Eu tenho a clínica Dr. Herculano, que é atendimento de adulto, né? E onde eu agrego outros profissionais de psicologia, fono, né? E tem o projeto Pro Infância, que é uma clínica pediátrica, que eu digo assim, que é a menina dos olhos meu, que é uma clínica popular, onde é cobrado 50% da consulta, né? Não é plano, nada disso, não tem todos que vão lá, alguma coisa, e eu consegui agregar valores através do projeto Pro Infância. O projeto Pro Infância hoje, eu consigo conversar com laboratórios, com outras coisas que são as pessoas engajadas e que pode fazer um exame com a mesma qualidade, uma consulta com a mesma qualidade, mas em conta para a realidade. Então, por exemplo, o projeto Pro Infância hoje, ele não se restringe só à pediatria. Nós temos ortopedistas, temos outros profissionais que entenderam, farmácias, por exemplo, um exame que custaria, vamos supor, R$100, no projeto Pro Infância é R$50. Isso não é assim, tipo, porque o Herculano indica isso, não, são 2, 3 farmácias, são 2, 3 laboratórios, todos de qualidade, são os profissionais que eu considero éticos, que são profissionais humanos, que fazem parte desse projeto. Por exemplo, se você não tem um plano de saúde, fica complicado você fazer um exame.
Então, junto com os colegas conversando, eles falaram, não, Herculano, nós podemos fazer isso, podemos reduzir um pouco o valor para a realidade. Para ajudar realmente. Para ajudar. Né, precisa, e outra coisa, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é agregar valores. Eu falo que o projeto para a infância é agregar valores. E às vezes até eu preciso divulgar, mas a pessoa não sabe a dimensão que é esse projeto e o quanto que ele... Estamos divulgando aqui agora. Às vezes você vai na pró-infância, 50% a consulta, e isso dependendo também das condições que nem você falou, acho que o médico ele tem que ser humano. Não tem como ser médico e não ter a palavra humano junto. E atitudes humanas. E uma das coisas que eu vejo do projeto é assim, que ele vai crescer porque... Na verdade, você ter um plano de saúde fica complicado, você pagar uma consulta cheia fica complicado, e às vezes, esse desconto que tem, a pessoa tem a consulta e consegue comprar um remédio. Muitas vezes consegue pagar uma consulta, e eu falo de todo o coração que eu sou médico popular, eu brinco sempre que o meu consultório é um consultório simples, né? E eu faço assim, eu tenho um carinho muito grande, até por ter vivido e vivo isso, de tornar acessível a assistência médica. Então chega lá e a gente vê essa situação. Muitas vezes os representantes que vão às vezes fazer mais, eu falei, vocês podem deixar remédio aqui porque não vem trazer só uma caixinha. Por quê? Muitos dos pacientes que vão, Peter, é a realidade, as crianças às vezes ficam fora de hora doente, alguma coisa, por isso que eu me identifiquei muito a pediatria. Você tem uma dor agora, você vai aguentando aqui, a sua criança passou mal, você olhar para ela não sabe te falar, então é uma coisa desafiadora. Quando eu fiz pós em neuro, todo mundo fala assim, nossa, mas é complicado neurologia. Não tem nada complicado, a pediatria não é complicada, a medicina em si, se você gostar de ser médico, não tem uma área que é mais complicada que a outra, exige mais, mas todas as áreas são importantes, não tem como desvincular uma coisa a outra, porque neurocirurgião é mais importante do que um dermatologista, porque neurocirurgião... Todos são importantes, né? Todos são importantes. E o projeto para a infância Depende de onde está doendo, né? E o projeto para a infância é tornar mais acessível a saúde. E a clínica São Domingos, que é a clínica psicotécnica. Mas uma das coisas importantes, Peter, que não é questão de propaganda, e por isso que eu falo sempre isso. Nós temos hoje na clínica, que eu trouxe para cá, assim, que é o eletroencefalograma digital e mapeamento cerebral. Hoje eu trouxe os tratamentos de alergia, que é um tratamento muito, assim, é considerado um tratamento caro, a gente traz mais acessível as vacinas, com a mesma qualidade. Se eu for ficar falando a questão, até porque o bate-papo aqui não é falar que... E tem mais algum projeto futuro aí? Tem, nós temos agora montamos a clínica de exame toxicológico, na verdade são 4 clínicas que a gente tem. Temos vários projetos na área de tornar mais acessível a saúde, os exames cardiológicos, exames neurológicos, laudado por neurologista, embora eu falo sempre isso, a gente mantém sempre uma qualidade. Não adianta você montar um serviço sem ter a qualidade e chegar lá numa outra cidade com um exame e falar, não, mas esse aparelho está ultrapassado. É que nem você faz aqui no seu salão, você atualiza sempre, está sempre atualizando, então a gente procura fazer isso. Então tem vários projetos sim, principalmente no tocante a tornar o acesso à saúde, não só meu, mas de outros colegas médicos, de forma mais acessível às pessoas que não têm um plano de saúde ou não têm condições. É esse que é os projetos que eu vejo muito assim, com muito carinho. Às vezes a gente pensa, tem pessoas que nos inspiram, mas são muito distantes da nossa realidade. Pessoas que estão muito longe. Às vezes o cara fala assim, a minha inspiração é o Silvio Santos, é o Flávio Augusto, é o Thiago Nigro. Tudo bem, claro. Mas às vezes a pessoa não quer ser tão alto assim. E tem o cara aqui do lado, que passou os mesmos perrengues que ele, as mesmas dificuldades que ele, os mesmos problemas que ele, vive na mesma realidade e conseguiu vencer. E conseguiu crescer. E está aqui, do seu lado. E as pessoas não valorizam isso, não veem isso, né? Uma das grandes coisas que eu acho que é importante nesse trabalho teu, e não é só frisar porque eu sou médico, né? Eu falo que eu estou médico, né? E desde os profissionais até mais simples, que às vezes a gente até não valoriza. Isso vai desde de um cara que trabalha num serviço simples, um pedreiro como meu pai era um pedreiro, uma faxineira que faz o seu trabalho bem feito e venceu. Então, eu acho assim, o diploma, eu nem muito gosto que me chame Dr. Herculano, eu não gosto muito
Como que você gosta de ser chamado? Herculano. Só Herculano. Tira o doutor da palavra. Assim, o pessoal fala assim, mas seu nome é José Herculano. Eu falo, não, eu gosto que me chama de Herculano. Herculano. É, isso aí. Gente, ó, Herculano, tá? Por favor, não, sem formalidades. Não, porque o doutor Eu acho que é por isso que você se sente tão à vontade quando você vem aqui, né, Herculano? Porque eu não vejo, assim essas coisas de status. Eu acho que todos são muito importantes, todos são doutores, tudo aquilo, e eu vou te falar só uma coisa, Peter. É isso que você falou. Às vezes hoje eu tenho percebido muito isso, às vezes você senta para conversar num banco de praça com um senhorzinho, com um varredor de rua, ou um vendedor, ou um construtor. Se ele for contar para você, a vida deles também são feitos desafios. A sua vida é desafio. E todos, o problema é que, como você falou, se você pegar qualquer um que tem uma história, que tem uma coisa assim, um trabalho, uma corrida honesta, alguma coisa assim, ele vai te falar coisa que vai te inspirar. Vai. Às vezes a gente acha assim, as pessoas, e a internet, isso que você está fazendo aqui, ela tornou isso daí uma coisa fantástica, de tornar mais fácil você ter essa janela para conversar. Uhum. Foi um bate-papo assim fantástico, cara. Eu vou passar muitos dias lembrando, relembrando, porque por mais que a gente fala muito, é muita coisa para contar, tem muitos Podia detalhes. falar assim, nossa, podia ter falado não, isso. Mas... Gente, se fosse falar aqui, seria um dia inteiro de podcast. Mas é muito emocionante. Eu queria, de uma forma muito especial, agradecer o convite. Fico honrado de estar participando desse projeto seu. E como nós falamos, você sempre frisa isso. A gente tem empreendedorismo, a gente está se reinventando e você está sempre aí. Uma das coisas que você falou assim, pessoas que nos inspiram, você me inspira também. Todos que estão aqui, a sua esposa que está participando desse projeto junto com você, o pessoal que está aqui trabalhando, a minha esposa que está com as crianças em casa. Isso daí, essas inspirações para a gente, você também é uma inspiração para mim, sem rasgar a seda, nada, mas eu vejo que você também tem uma história. Eu acho que o próximo podcast que vai ter, nós vamos inverter os papéis, que eu vou entrevistar vai você. Começar a fazer as perguntas? Você vai. Aí eu quero fazer uns pegadinhas que nem você faz aqui. Tá? Isso daí. Mas foi quente. Eu queria pedir desculpa algumas coisas porque foi tudo espontâneo. Cara, que desculpa nada. A ideia, o negócio é esse mesmo, é solto. Mas se assim, se a emoção rolar, deixa rolar e pronto. Eu tô muito feliz, cara. Você me fez lembrar de coisas. E coisas que eu não esqueço, mas que é bom falar. É bom, é gostoso. E eu queria que Deus iluminasse bem esse projeto teu, como vai iluminando vários outros projetos teus. Já deu certo, já é. Amém. Já. Tá? Amém. E o pessoal fala assim, mas essa ideia do Peter, sim, coisa. Eu gosto disso, é empreendedorismo, é trazer o novo, é aquilo que você falou. Tem isso? Não, aqui é nosso. E eu falo sempre assim, nós temos ouros na casa. Tem. Nós temos pratas na casa, não, é ouros na casa. Fala prata da casa. E eu agradeço você, a toda a equipe aqui, ao pessoal que ouviu muita conversa minha, que eu falo demais, acho que não dá nem para falar isso aí. Mas, cara, foi uma conversa abençoada. Eu falo sempre assim que, como é bom a gente falar de coisas boas da nossa vida, aí. Tá? Herculano, me fala aqui, se fosse para você deixar uma mensagem pro mundo, que fosse chegar no celular de todo mundo, você ia mandar a sua última mensagem, ia chegar no WhatsApp de todo mundo essa mensagem, a mensagem do Herculano. Que mensagem seria essa? Mas bem resumido, uma frase. Você não vai ter muita coisa para falar. Cara, uma frase. Qual que seria? Hoje foi várias pegadinhas aqui, várias coisas que me emocionam mesmo. Se eu tivesse que falar só uma frase, Peter, tudo que eu resumiria, tudo isso daí chama assim, tudo no tempo de Deus. Porque ao longo da minha vida, tudo aconteceu não quando eu quis, quando eu larguei isso, quando eu perdi a oportunidade. Foi no tempo de Deus. E eu tenho entendido isso hoje. Então, resumidamente, se eu fosse falar para qualquer pessoa que tem projetos, que tem, não desista, tudo mais, tudo aquelas coisas. Mas a frase melhor que teria que falar para qualquer um de vocês aí, que seria assim, tudo no tempo de Deus. Tanto as coisas mais tristes, como as vitórias, como os momentos difíceis. E essa frase é uma frase que serve demais para a nossa situação, para a nossa realidade, né? Porque, principalmente os jovens, né? Até mais, mas vive uma ansiedade
muito grande, né? Nós somos a geração da ansiedade, pelo amor de Deus, todo mundo louco, ansioso, fica nessa loucura, quer que geração fast food, quer que aconteça tudo muito rápido. E tudo tem que ter seu tempo, né? Tudo tem que ser no tempo certo. Eu né? vejo isso porque não tem outra explicação por tudo que aconteceu na minha vida e que a gente fala. Às vezes a gente quer que a coisa aconteça agora, faça agora, e nós estamos vivendo justamente uma situação desafiadora com essa pandemia, da gente trabalhar, da gente querer realizar, da gente querer fazer, e a gente faz a pausa de todas essas coisas que têm acontecido e fala, é o tempo de Deus. E depois que passa as situações, aí você entende, né? Você fala assim, pô, se tivesse sido naquela hora, não ia ter dado certo, eu não estava pronto. Eu já vivi muitos momentos difíceis. Talvez o desafio agora de estar vivendo luto é o que me falou, é o que me torna forte, falar assim, foi no tempo de Deus. Claro. E eu falo de uma coisa assim, por mais que ocorreu, eu agradeço cada segundo. E eu falo, aproveite o tempo, não desperdice o tempo, porque é tudo no tempo de Deus. Se eu tivesse que falar isso, é uma frase que eu já falei até mais, a frase é isso. Se eu queria passar uma mensagem para todo mundo agora, se eu pudesse fazer o clique, seria essa. Alguns entenderiam, outros teriam que ler 3 vezes, porque às vezes você passa muitas palavras, passa muitas mensagens e as pessoas não ouvem. Mas tudo essa frase, ela resume muita coisa. É isso aí. É isso que eu resumiria, tá? Fechou. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela caneca. Caneca show. Caneca personalizada com o nome. Todo convidado que vir aqui vai ganhar uma meus caneca. Neguinhos não pode quebrar, não. Personalizada, viu? Essa é a única. Deixa ela guardadinha lá, viu? Só usa para os melhores momentos. Tá. Galera, é isso aí, ó. Obrigado. Sucesso para nós. Até o próximo podcast. Fiquem ligados.